Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com você? Graça e paz. Eu sou o Pastor Iso e esse é mais um TB Texto, né? Uma ferramenta de vídeo e áudio digital também, porque nós temos em áudio pelo WhatsApp, TB Texto. E o tema de hoje que eu quero conversar com vocês é missão já, né? Ou seja, recebereis poder que há de vir do céu e ser-me-eis testemunhas, né? Testemunha de quê? Para que a missão é algo muito urgente. Na verdade, a maioria de nós tem um problema muito sério com missão. A gente sempre acha que missão é o cara que foi enviado, é o pastor, é o missionário, é a missionária que foi enviado para outro país longínquo, para lugares distantes, para o sertão adentro, evangelizar. Não, missão em todo o lugar. Eu queria ler um texto com você, junto comigo aqui, para você ver o seguinte. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que missão é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Ele estava aqui em Atos dos Apóstolos, diz assim, versículo do capítulo 1, versículo 4, diz assim: E estando com eles, determinou-lhes. Tem versões que diz ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: De mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, a ordem de Jesus aqui nesse momento específico foi ficar em Jerusalém até que do alto venha a promessa, né? Mas lá em Mateus, no finalzinho, no último capítulo, ele dá uma ordem, diz: Ide por todo mundo e fazei discípulos. Nós temos que montar esse quebra-cabeça. Já em Marcos diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, assim, Mateus diz para fazer discípulos de todas as nações. E ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um mandamento, tem um método, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de água de João para arrependimento de pecados. O batismo com o Espírito Santo, poder de Deus. Né? A palavra poder aqui é dunamis, de dinamite mesmo, de explosão, de vocês vão receber uma carga, uma pressão, um poder, uma autoridade, e vocês serão testemunhas. Então, aqui Jesus manda eles ficarem parados em um determinado momento, buscando. Quando a gente vai ler os versículos subsequentes, a gente vai perceber que que eles oraram durante 10 dias, buscando esse poder para serem testemunhas. Tanto em Jerusalém, ou seja, se fosse contextualizar para o dia de hoje, seria Jerusalém poderia ser a nossa cidade, a Judéia seria o nosso estado de Alagoas, a exemplo, né? Pode ser o seu estado aí de onde você estiver vendo esse vídeo, a sua capital também, ou a sua cidade local que você pertence. Eu, por exemplo, estou em Rio Largo, Alagoas. Então, receber esse poder para ser testemunha em Rio Largo. E também em todo o estado de Alagoas. Então, eu tenho que fazer missão na minha cidade, Rio Largo. Eu tenho que pregar o evangelho, ser testemunha no meu estado. E Samaria, vamos dizer, o Nordeste, né, o Brasil, né? E até os confins da terra. Aí é as estacas sendo alargadas pelo mundo inteiro do evangelho. Então não tem fronteiras. Só que a gente acha, não vou enviar para a África, mas o sertão está precisando. O meu vizinho está precisando ouvir o evangelho.
o meu colega de trabalho, a minha colega de trabalho, o meu chefe, o meu patrão, o meu amigo, a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, o meu primo, a minha tia, o meu tio, a minha prima, a minha família pode ser Jerusalém. O meu lar, minha esposa, o meu filho, o meu neto, a minha neta pode estar precisando ouvir. Eu preciso ser testemunha. Testemunha vem da palavra mártir, né? Ou seja, de alguém que morre, que deixa. Então, a ideia seria morrer para mim mesmo, para o meu orgulho, para o meu ego, para os meus medos e pregar o evangelho. Não se envergonhar do evangelho. Então, é um poder que é dado, receber esse poder do Espírito Santo. Então, se você está com medo, está com receio de pregar, busque o poder do Espírito Santo. Ser cheio dele, sabe? Não é falar em língua só, não é o dom de curar, dom de... Amém, tudo isso é um combo dentro dos dons do Espírito. Mas busque a promessa que é o Espírito Santo descer sobre você, deixar você cheio de autoridade. Leia a palavra. Esses caras aqui foram discípulos de Jesus durante 3 anos e meio. Então, esteja estudando. Nós, na resposta church, que é a nossa igreja, church quer dizer igreja em inglês, né? Daqui a pouco eu explico porque o church. Nós, na resposta, nós temos a aba Aulas Bíblicas, a resposta, que tanto é para quem já está dentro da igreja, como para quem não é da nossa igreja, de outras denominações, pessoas que queiram aprender a palavra de Deus, com um estudo teológico de essência, né? A essência da teologia. A gente não tem apenas o conhecimento, mas a revelação. As duas coisas precisam caminhar junto. Então a gente vai ensinar a vocês sobre esse poder do Espírito Santo, buscar esse poder. Eles buscaram durante 10 dias. Eles não buscaram a campanha para ser abençoado, para ser curado, para isso, aquilo. Eles buscaram ser cheios do Espírito Santo para testemunharem de Jesus, da ressurreição de Jesus. E quando eles foram cheios do poder, o impacto foi tão grande que quase 3 mil almas aceitaram a Cristo naquele mesmo dia, quando Pedro ousadamente pregou do cenáculo ali, abriu as portas, falou com todo mundo e pregou sobre o que estava acontecendo ali. E eles foram tão ousados que eles falaram em variedades de línguas, o dom de variedades, e as pessoas interpretavam na sua própria língua as maravilhas de Deus. Então, perdão, ser testemunha é falar das maravilhas de Deus, do que Deus transformou na minha vida, do arrependimento de pecado. E aquelas pessoas perguntaram a Pedro ali, o que faremos, pois, diante de tamanha, né, acontecimento, diante de tamanhas palavras que tu já nos ministrasse aqui. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creiam no Senhor Jesus de todo o coração e sejam batizados no nome dele. Então, as pessoas foram cheias do Espírito Santo para testemunhar. É para isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é para sair na igreja, né, esbaforado, rodando e mostrando que você é santo, porque as pessoas têm uma mania de achar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é mais santa, mais perfeita que todo mundo. Não. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões carnais que nós, mas orou e a chuva não desceu durante 3 anos e meio. Isso significa não que ele vivia uma vida de pecado, mas ele vivia uma vida de arrependimento de pecado. E o nosso batismo nas águas é o início, é o start desse relacionamento com Deus de arrependimento todos os dias. Coração contrito e arrependido. Aqueles homens ficaram chorando, clamando para que a promessa do Espírito Santo, o Consolador, viesse. Ele veio para confirmar as palavras de Jesus. Ele veio para dar poder e autoridade a testemunhar. E o Espírito Santo foi quem guiou a igreja na sua caminhada. Eu estou um pouco rouco porque eu estou ainda numa gripe, né? Uma virose aí que está atacando aqui, eu acho que no Brasil inteiro talvez. Então você não olhe para esses detalhes, olhe para a formação daquilo que eu estou passando para você, certo? O conhecimento, tanto aqui em Jerusalém. Então pode ser na sua sala de aula, pode ser no seu trabalho. Abra células, abra grupos de oração, grupos pequenos e fale de Jesus.
Fale do que ele fez na sua vida. Conte o que ele está fazendo na vida das pessoas. Dê testemunho. Encha-se do poder. Não saia sem o poder de Deus. Não saia. Porque a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Então você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa das armas do Espírito. Você precisa colocar o capacete da salvação. Veja, lá, se você for para Efésios, lá no capítulo 6, versículo 12 em diante, você vai ver que foi necessário toda uma armadura romana. E a comparação que Paulo faz para a igreja de Éfeso, para aquela batalha espiritual, né? Então, ser testemunha é ser mártir, é ter a capacidade de estar em guerra todos os dias e morrer para você mesmo. E, em alguns casos, em um país perseguidos, até morrer pelo evangelho. Ser um mártir, uma testemunha. Tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles foram, e em 3 anos e meio, a igreja, os discípulos, aquela multidão de discípulos, evangelizou quase toda a Ásia Menor. Em 3 anos, sem avião, sem tecnologia, sem nada. Você tem um celular nas suas mãos, uma arma poderosíssima para divulgar o evangelho, publicar textos, publicar mensagens, sabe? Publicar o que Cristo está fazendo de milagres, sinais, prodígios por aí. Eu tenho usado as minhas redes sociais para divulgar. Claro, eu também uso as minhas redes sociais para denunciar a injustiça dos governantes, da política, de tudo. Porque isso é um ato profético, isso é uma ação profética. Nós também, os profetas do Velho Testamento também denunciaram a corrupção dos reis e dos príncipes de Israel e de todos os povos também. Denunciaram a Síria, a Babilônia, o Egito, a Etiópia e a Grécia, a Roma. Eles denunciaram o pecado que havia na humanidade. E o convite da testemunha de Jesus é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Então esse é o nosso testemunho. Nós não podemos achar que tem um missionário, ele tem um chamado. Não, você também tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Você não pode passar um ano da sua vida sem ganhar sequer uma pessoa para Jesus. E ganhar não é só levar para a igreja não, querido. É você já vir testemunhando para aquela pessoa, sabe? Discipulando ela para que você possa daqui a pouco você fizer o convite, ela vai. Enquanto você prega, você ora, sabe? Eles oraram para que o poder do Espírito Santo viesse e ali, cheios do Espírito Santo, deram testemunho. Você ora para Deus dar poder para testemunhar. E quando Ele te der essa autoridade, você vai receber enquanto ora, enquanto busca, por vários dias, sabe? Faça propósito, 7 dias, 10 dias. Faz 10 dias, como os apóstolos oraram. Né? E o Pentecoste, no dia de Pentecoste, caiu o fogo do Espírito, até que caiu o fogo do Espírito em você. E vá lá e testemunhe. Agora, é importante você fazer parte de uma escola. E nós te convidamos, se você quiser estudar conosco, sabe? Vai lá no Instagram da Edificar. Edificar a Resposta Church. Ou ISDO 12. IZDO12. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, né, os links lá do Instagram para você, ou o WhatsApp também, para você entrar em contato e dizer: eu quero estudar, né? A gente pode fazer tanto próximo como em EAD. O preço é bem simbólico mesmo, certo? E você, se chamar mais 5 pessoas para estudar, você nem vai pagar a sua matrícula, certo? O preço da matrícula vai ser o mesmo preço das aulas por mês. É bem simbólico mesmo. Entre em contato conosco, fale. Agora, aprenda isso. Você precisa testemunhar, você precisa ter conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento sem a revelação traz morte. Precisa do poder do Espírito, da revelação do Espírito. Mas a revelação do Espírito também, sem o conhecimento, ela traz alienação. Veja, quando Satanás tentou Jesus lá em Lucas 4, ele usa os textos bíblicos e Jesus fala também: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito:
Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então está escrito. Ou seja, Jesus estava mostrando, eu estudei, eu sei. Como homem ele estudou. Os próprios fariseus davam testemunho de Jesus dizendo, não vimos ele nas sinagogas todo sábado. Você sabe o que era sinagoga? Você sabe o que era sinagoga? Sinagoga era escola. Sino, gogo, ensino. E sino, né? Sino era local, escola. Gogo, ensino, escola de ensino. Ou seja, ali eram lugares como se fossem micro-igrejas espalhadas. O templo só tinha em Jerusalém. E as pessoas na sinagoga eram ensinadas sobre a Torá, sobre o Talmud, o Velho Testamento. Eles aprendiam todo o ensino da lei de Moisés ali. E Jesus usa Deuteronômio para confrontar Satanás. Então nós precisamos aprender o plano de redenção, o plano de salvação, o plano perfeito de Deus, o plano de estabelecimento de Deus na terra, as leis de Deus, as leis que continuam, os mandamentos, tudo para que a gente possa colocar em prática a vida e ter o fruto do Espírito desenvolvido. O fruto do Espírito vem pelo conhecimento de Deus. Ele vem à tona por aquilo que eu conheço. Porque Paulo escreveu sobre o fruto. Então, se ele não tivesse escrito, como é que eu ia saber que haveria fruto? Então, eu preciso aprender a palavra. Vem conosco, vai lá, vê aí a inscrição aí embaixo, a descrição e nos procura, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Seja uma testemunha em qualquer lugar. Com as pessoas que caminham com você, no futebol, no trabalho, na faculdade, sabe, no seu emprego, na sua empresa, os seus clientes, toda oportunidade que tiver. Paulo disse a Timóteo, insista e insista, a tempo e fora de tempo, sobre esta palavra, ensine a doutrina, né? Pregue a doutrina, ou seja, preserva, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então eu preciso cuidar de mim e cuidar da doutrina, preservar ela. Como é que eu vou preservar? Aprendendo sobre ela, tendo conhecimento de Deus. Jesus disse que a vida eterna é esta, em João 17:3. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como eu disse anteriormente, o nome da nossa igreja é A Resposta Church, né? Church, se escreve assim, né? Church. Church significa igreja, e nós colocamos esse nome porque nós ajudamos missões internacionais e também locais no Brasil. Enviamos ofertas para trabalhos com crianças aqui no Brasil e na Ilha de Marajó. Também enviamos ofertas para Guiné-Bissau. Enviamos ofertas para outras missões e para missionários. E nós pretendemos aumentar esse leque de ajuda aos missionários de Ocum, Portas Abertas e outros. Mas isso eu preciso que você venha para a Escola Aba e aprenda. E a partir daí você ajude a igreja a se manter e a manter outras obras. Nós temos mantenedores. Nós temos os investidores do reino. Se você quiser fazer parte disso, também nos procura no número do Zap que eu vou colocar aqui e diga qual é a oferta. Não importa o valor, né? Não importa o valor. Ah, pastor, eu só tenho R$ 1 para dar por mês. Dê R$ 1. Eu só tenho R$ 5 para dar por mês. Dê 5. Eu só tenho 10. Dê 10. Você que vai determinar o valor que você vai querer dar por mês para ajudar a nossa igreja a continuar espalhando. Ah, nós temos um trabalho também de ação humanitária no próprio conjunto bairro onde nós estamos. Ali na rua projetada 02, quadra M, número 17B, no loteamento Asas dos Ventos, aqui em Rio Largo. Esse loteamento Asas dos Ventos fica em frente à aeronáutica e próximo ao aeroporto. Você entra na principal, a segunda à esquerda, tá a Igreja Resposta. Você vai ver lá um R bem grande, a placa verde e o nome embaixo, a Resposta Church. Então, às terças-feiras nós temos o culto do Torre de Oração às 19h30, de intercessão, batalha espiritual. Às quintas-feiras, o Conhecendo Deus, que é o CD, baseado em João 17:3, né, do conhecimento de Deus, a escola bíblica também, e um grupo de relacionamento cristão, né, ou uma célula. E nos sábados, às 19h30, o The Gamps Missão Jovem. Né? Ou seja, cada jovem da igreja é um missionário, cada crente da nossa igreja é um missionário, como disse John Wesley. Ou você é um crente, um missionário, ou você é um impostor. Nós não somos impostores, nós somos missionários. Amém? Nós temos uma missão de levar as boas novas até as pessoas.
E aí, aos domingos também nós temos o culto do amor em família, às 18h30. Estamos nos organizando para fazer um culto de domingo de manhã também, às 10 horas da manhã até às 11h30. 1h30 de culto. Pela manhã, para o pessoal que trabalha em hotéis, restaurantes e que pegam da tarde em diante. Então as pessoas podem assistir o nosso culto pela manhã, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu te aguardo lá no nosso endereço ou o seu contato pelo Zap. Procure saber quais os nossos trabalhos. Nós temos o @a resposta church no Instagram, @isdo12, @the _the_Gamps. Eu vou deixar tudo aqui na descrição aqui embaixo. Você vai entrando, vai conhecendo. Nós temos um projeto chamado Ruiós, que é um projeto voltado para uma ação cristã através do esporte. Nós queremos que você participe disso. Nós temos também o Gamps School, ou CD School, que trabalha nas escolas, que é Time Christ, Tempo com Cristo, nos intervalos escolares. Venha, nos ajude, invista em nós. Nós vamos levar o Evangelho. A tua oferta vai alcançar milhares de pessoas. Há pessoas que muitas vezes não têm tempo de fazer missão por causa do seu trabalho, da sua correria, do seu negócio, da sua empresa. Você que é empresário, que está numa correria, tem o seu negócio, pegue aquilo que é um recurso, aquilo que Deus tem te dado, coloca na obra do Senhor, faz como Barnabé. Barnabé pegou uma herança dele lá, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos, para que o evangelho se expandisse, né? Há um preço muito alto, muito caro para se pregar o evangelho. Hoje está tudo muito caro e nós precisamos da sua oferta, da sua contribuição. Essa é uma palavra para você. Seja testemunha, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Obedeça esse mandamento, cumpra. E a Bíblia diz que aquele que ganha uma alma, sábio é. Você pode estar ganhando uma alma através da sua oferta, da sua contribuição aos que foram enviados. Porque Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como crerão se ninguém está disposto a ir? Né? E como enviarão, e como pregarão se não enviarem, né? Então a gente precisa enviar. A gente precisa do recurso para enviar. Nós queremos formar missionários lá para enviar para as nações. Nós temos 3 bilhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram falar em Jesus. Eu preciso que você entenda isso que eu estou falando aqui. 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Essas 3 bilhões está contando a pessoa que está do seu lado também. Sabe? Assim, obviamente esse número é das nações que ainda não ouviram falar do nome de Jesus, né? Que não tem nenhuma igreja, que não tem nada. Tribos, nações ainda, milhares de povos que ainda não ouviram Jesus. Mas você pode fazer uma comparação que a pessoa que está morando do seu lado ainda não ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Pregue, abra a boca, tenha ousadia, fale, convide, discipule, acompanhe. É sua responsabilidade levar o maior número de pessoas para o céu. Ore para que as pessoas se convertam, porque a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. É um desejo de Deus. Vamos tentar cumprir essa sede de Deus pelas vidas. Ele te alcançou, ele me alcançou. Nós fomos amados. E amar o próximo, quando é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, também é evangelizar. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.